Deu no pé do Brasil. Urgente. Xandão surta e foge do Brasil. Viu que deu ruim e vazou. É que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é pra menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje. Pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então. Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma, parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil, muito interessante, nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo. O Alexandre está em Roma, talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que tá perdendo. Então vamos fazer uma recapitulação aqui, porque vocês certamente se lembram que na semana passada o Alexandre impôs uma série de medidas cautelares ao presidente Bolsonaro, dentre elas a proibição de utilizar redes sociais, seja diretamente, seja por meio de terceiros. Aí beleza, havia medida cautelar sobre essas redes sociais, absolutamente insano e desnecessário, mas ele fez e parte do Supremo até referendou. Mas no início dessa semana o Alexandre publicou outro despacho, eu não vou nem dizer explicando, mas complicando, dizendo que na verdade havia uma decisão dele que não era exatamente aquilo, e dizendo que a proibição que ele tinha imposto abrangia mais coisa, apesar dele nunca ter tido escrito isso antes. E eu não vou ler aqui a medida cautelar porque é uma medida extremamente confusa, mas na prática o Alexandre estava corrigindo a primeira decisão dele, que era da proibição de utilização de redes sociais, e expandindo o escopo para incluir também uma proibição de transmissão ou retransmissão ou veículos de áudio, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer plataforma. Essa foi aquela decisão que nem o Demore lá no Inteligência Limitada disse que entendeu. Ele falou assim, se for isso é um absurdo. E aí surgiu outra dúvida, que era se o presidente Bolsonaro estava impedido de mandar, por exemplo, áudio no WhatsApp, porque você não podia retransmitir áudio, se ele estava impedido de dar entrevista, se ele não estava impedido de dar entrevista, mas sim o jornal que estava impedido de publicar, enfim, ninguém entendeu nada, nem a imprensa, nem os advogados, nem o Bolsonaro e provavelmente nem o Alexandre entendeu o que ele escreveu. E eu disse ali naquele momento, no Inteligência Limitada, que o Alexandre era um semi-analfabeto. A qualidade da escrita dele, para quem trabalha com comunicação, é uma vergonha. Ato contido a esse desesclarecimento do Alexandre de Moraes, que não esclareceu nada e deixou tudo mais confuso, o Bolsonaro estava no Congresso Nacional e foi abordado pela imprensa, ocasião na qual ele fez um pronunciamento que foi aquele cujas imagens viralizaram no mundo inteiro. Daí, por conta do pronunciamento do Bolsonaro à imprensa, o pseudo-juiz Alexandre de Moraes publicou uma decisão com a seguinte conclusão: intime esses advogados do Jair Messias Bolsonaro a prestar esclarecimento para as 24 horas, descumprimento das medidas cautelares sob pena de prisão do réu imediata. Aí ninguém entendeu nada mesmo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários, ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada.
E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí decidiu meter. Ele não podia recuar. Lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem duas alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... o sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas duas opções, o Alexandre tentou meter uma terceira, que foi um somebody love, o famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque ela tá, gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, o UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Em face da necessidade de cessação desse ilícito modus operandi e, consequentemente, da continuidade da prática delitiva, foi imposta a medida cautelar de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros. Esclarecida na decisão de 21/7/2025, com a proibição de utilização de redes sociais de terceiros para veicular transmissões, retransmissões ou veículos de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas, Caps Lock, como meio de bular a medida, como constatou expressamente na decisão, não podendo, abre aspas, não podendo o investigado se valer desses meios para burlar a medida. Isso tudo que eu li até agora é uma frase. Lembra da tia Maricota? Frase, oração e período, você não construi períodos muito longos e tal. O Alexandre não fez essa aula, ele acabou de fazer uma frase que tinha 17 parágrafos. Em momento algum, Jair Bolsonaro... Mas respirei. Ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, respeitados os horários estabelecidos nas medidas restritivas. A sua parte que eu entendi. Falei, então não foi proibido. Beleza. Até aqui o Alexandre está falando, que ele diz que ele disse e não ameaçou o Bolsonaro de prisão pelo que ele, na verdade, ameaçou. Porque, segundo o pseudo-juiz, o Bolsonaro não foi e nem está proibido de conceder entrevistas ou de discursar em público ou em privado. Eu não sei o que é discursar em privado, deve ser alguma coisa que os loucos fazem, desde que o momento em que essas sejam feitas sejam compatíveis com o horário do recolhimento imposto pelas cautelares anteriores. Mas aí vem o próximo parágrafo, onde ele já desfaz tudo o que disse e escreve assim: a explicitação da medida cautelar imposta no dia 17/7 pela decisão do dia 21/7 deixou claro que não será admitida a utilização de subterfúgio para manutenção da prática de atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos, como, abre aspas, material pré-fabricado para posterior postagem nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. Isso era uma frase. Eu entendi dessa frase que Bolsonaro não está proibido da entrevista ou discursar em público ou em privado. Não sei o que significa essa porra,
Mas se alguém, um deputado da base ou um jornalista, pegar a entrevista que ele deu ou um discurso que ele falou e publicar em algum lugar, aí o Bolsonaro estaria descumprindo a entrevista, a medida cautelar e poderia ser preso. Então, o Bolsonaro pode ser preso pela conduta de... Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. De terceiros em relação ao que o próprio Alexandre disse que era permitido. Som na caixa, Bruno. Que isso, elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Irmão, o cara fala um negócio num parágrafo e no outro diz que não pode o que ele disse que podia no parágrafo anterior. O que eu acho é que o Alexandre tá completamente surtado quando ele fez essa decisão. Não é pra menos. O cara tá à beira de sofrer a pena de morte financeira das leis Magnitsky. Compreensível que ele esteja em surto lá em Roma. E a decisão deixa claro, o estado mental dele já não é mais pleno. Vejam o que ele escreveu. A constatação da utilização desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar na prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock. Ele liga o Caps Lock, tal qual o Matias do Zap. Ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação, exclamação, exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem aqui, a Surreli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Que isso, elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está... O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I... A justiça eleitoral é cega, mas... Não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara. Que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até há pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show, não vou nem citar decisões do Alexandre dele com carinha, aquela carinha aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete: a justiça é cega, mas não é mais. E vejam, ele é tão analfabeto que
ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, tá aí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do 350 no Enem. Então o clima chegou, é o clima de chacota. O Alexandre é esse mesmo que escreve mais, lugar no mas, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado, que o problema não é, eu sempre falo isso, falo do Alexander Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350, ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na BL, Leitor tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.